Renata Levi, das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer este conjunto que é o último molde da coleção Criança Feliz. É o molde Dora, que é composto de 4 peças. Este vestidinho, que tem 2 preguinhas na frente e 2 atrás, zíper embutido, como vocês verão no decorrer do vídeo, com forro na pala, sem forro na parte de baixo da sainha. Além do vestidinho, o conjunto tem também uma calcinha, que é a calcinha mesmo. Como vocês veem pelo modelo, é uma calcinha comum em tricoline. Faz parte ainda do conjunto o chapéuzinho com um frufruzinho em volta, que nós veremos nesse vídeo também. E por fim, um casaquinho forradinho, todo em tricoline também, para combinar com o vestidinho, para ser usado numa ocasião em que estiver um pouco mais fresquinho. Então são ao todo 4 peças, cada uma delas em 4 tamanhos, e maiores informações sobre tecidos e os moldes vocês poderão encontrar na descrição do vídeo. Vamos começar então a nossa costura. E nós vamos começar vendo as peças que devem ser cortadas referentes à calcinha e ao casaquinho. Para a parte da calcinha, você vai cortar uma vez a frente e uma vez as costas. Vocês vão receber o molde dessa maneira, porque para algumas pessoas fica mais fácil o molde inteiro se você for fazer várias peças num tecido só. A colocação fica mais fácil de você ver como colocar para aproveitar o tecido. Mas se você vai fazer uma pecinha só sem problema nenhum, você dobra o tecido e corta dessa maneira, que facilita para você. Então temos aqui a parte da frente da calcinha, a parte das costas da calcinha. A mesma coisa, você pode cortar a peça inteira ou você pode cortar dobrado. Casaquinho. No casaquinho nós vamos cortar a manga 4 vezes, porque são 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. Parte da frente a mesma coisa, são 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. E a parte das costas é cortada na dobra do tecido, então nós cortaremos uma vez no tecido principal e uma vez no forro. Casaquinho e calcinha, vocês não vão ver a costura nesse vídeo. Nós temos vídeos aqui no canal que estarão na descrição desse vídeo, cuja costura é idêntica à que nós temos que fazer aqui, tanto no casaquinho quanto na calcinha. Para o casaquinho, vocês vão usar o vídeo do casaco abelhinhas. A modelagem dele é bem semelhante e a costura é igual. A única diferença é que no vídeo do casaco abelhinhas tem gola, aqui não tem. Então basta não colocar a gola. Para a calcinha, no vídeo do vestido Carol, nós temos montagem e costura de uma calcinha, cuja costura será idêntica à dessa. A modelagem é diferente, mas a costura será idêntica à dessa. E vamos ver as peças então da costura que nós faremos nesse vídeo. Nós vamos cortar para o chapéuzinho a parte da copa do chapéu será cortada 8 vezes. 4 vezes no tecido principal e 4 vezes no forro. Eu estou usando o mesmo tecido como principal e forro para a copa. Nós vamos cortar a aba do chapéuzinho 2 vezes, porque ela é cortada na dobra do tecido. E para a aba eu estou usando como tecido principal o mesmo tecido do vestido e do casaquinho e como forro o mesmo tecido da calcinha e da copa do chapéuzinho. Além dessas 2 peças, depois que você cortar, você vai colocar intertela em uma delas. Tanto faz qual você vai colocar, porque como o chapéuzinho será dupla face, você poderá usar de qualquer lado.
Então é indiferente o lado que vai ter intertela. Nós vamos cortar a intertela, acompanhando evidentemente o molde. Você colocará o molde sobre a intertela e vai passar a ferro, recortar. Ou você pode colocar o tecido sobre a intertela, colar o tecido na intertela e depois fazer o recorte já com o tecido intertelado. A intertela que será usada aqui é a intertela adesiva média. No chapéuzinho tem também, como vocês viram na apresentação inicial, um babadinho aqui entre a copa e a aba. O molde está aqui e deve ser cortado na dobra do tecido. O meu tecido não dava para cortar na dobra, então eu fiz uma emenda no meu tecido e cortei como se fosse na dobra do tecido, guardando evidentemente a margem de costura. Se for o caso de vocês precisarem emendar, emendem guardando a margem de costura. Este babado deverá ter uma borda, uma margenzinha aqui pequenininha dos dois lados. A gente faz uma barrinha pequenininha e depois vai franzir no meio. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. E finalmente nós vamos cortar as peças do vestidinho. Pala das costas, 2 vezes no forro, 2 vezes no tecido principal. Aberto atrás com 1,5 cm de margem de costura, porque nós vamos colocar zíper nesse vestido. Pala da frente, cortada 2 vezes, uma vez no tecido principal, uma vez no forro, na dobra do tecido. E as sainhas, estão aqui ambas as sainhas. A parte da frente da saia você vai cortar na dobra do tecido. Eu esqueci de fazer a marcação, mas já consertei no molde de vocês. Então vocês vão receber com a marcação de dobra de tecido. Nós vamos cortar uma vez na dobra do tecido. A parte das costas não é na dobra do tecido. Ela tem a mesma margem de costura que nós temos aqui na pala das costas, tem na parte da saia, porque o zíper vai até um determinado trecho da saia. Então nós vamos cortar 2 vezes, aberta atrás. Tanto nas costas quanto na parte da frente, nós temos uma anotação que são as pequenas pregas que terá na saia. 2 na parte das costas, 2 na parte da frente. Nesse local onde você tem as preguinhas, você faça um pique no tecido, marcando essas preguinhas. Está aqui, olha, o pique e o outro pique. Na nossa parte da frente, o pique e o outro pique. Esse pique vai servir para que a gente una as preguinhas. Nós temos aqui o primeiro pique, temos aqui o segundo pique. Você vai unir um no outro dessa maneira. A mesma coisa do lado de lá. Pega o primeiro pique e une no segundo pique. Nós teremos as 2 preguinhas. Na hora que a gente for fazer a saia, eu mostro melhor para vocês as opções de vocês fazerem essa prega. Para um lado, para o outro lado, ou daquela forma que ela fica como se fosse uma preguinha fêmea. Ou mesmo como prega macho, embora ela seja pequenininha para isso. Nós vamos começar preparando então o vestidinho. E ele vai ser preparado e costurado de uma maneira bastante diferente. Não é a única maneira de fechar o vestido e colocar o zíper. Eu vou mostrar para vocês a maneira como eu acho mais fácil para quem está começando. Estamos aqui com a pala da frente, estamos aqui com a saia da frente.
as nossas marcações das preguinhas. Essa preguinha vocês podem fazer virada para um lado, virada para o outro, ou virada para dentro, ou como se fosse uma prega macho. Nas marcações que nós fizemos, eu já disse várias vezes para vocês que eu não gosto de fazer pique, né? Eu fiz o pique, mas eu não gosto de fazer pique. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Fizemos a marcação onde estava no molde. Você pega e junta uma na outra. Ou dessa maneira virada para dentro, ou oposto, virado para fora, ou a terceira maneira. Você vai juntar aqui as marcações. Alfineta, abre essa prega ao meio, ela fica como se fosse uma prega macho pelo avesso, uma prega fêmea pelo direito. Alinha o meio da prega com a marcação que você fez. E ela vai ficar então dessa maneira. Aqui cabe uma explicação. Eu estou fornecendo um molde para vocês com o mínimo gasto possível de tecido. Então, se você quiser fazer essa saia franzida ou preguear a saia inteira, você pode. Basta ir aumentando a saia até o tamanho que você quiser. E a primeira coisa, então, agora que nós vamos fazer é escolher o tipo de prega que nós queremos e costurar a saia na pala. Aqui na frente e em cada uma da metade das costas. Você vai fazer a mesma coisa, nós temos aqui a marcação da preguinha, fazer a preguinha e costurar. Sempre lembrando, o tipo de prega que você escolher para a frente, você vai fazer atrás também, claro. Então vamos fazer a preguinha e costurar na pala. Fizemos as preguinhas, está aqui costurada já na pala a sainha. Parte da frente. Passamos a ferro. Vamos reservar agora a parte da frente. Estão aqui as duas partes das costas e é com ela que nós vamos trabalhar agora. Dessa maneira como está, aberto, sem forro, sem nada, nós vamos colocar o zíper. Nós estamos aqui com as duas partes das costas, exatamente como vocês estão vendo, sem forro, não está costurada na frente, não está fechada atrás. É dessa maneira que nós vamos fazer isso. É uma das maneiras de fazer que eu acho que vai ficar mais bem feito para quem é iniciante. Então, o que eu fiz aqui? Eu marquei o centímetro de margem de costura que posteriormente nós vamos usar para colocar o forro. No final do zíper aqui, eu fiz a marca de onde eu vou costurar esse zíper, na margem de costura. E fiz a marca depois de fazer essa marca de cima, nós vamos segurar esse zíper e marcar a cintura. O detalhe, um zíper deve ser comprado sempre maior do que você vai usar. Eu vou usar esse zíper até aqui. Ele poderia ser um pouco menor, mas eu normalmente quando compro, já compro zíper de 40 centímetros. Que dá para quase todos os tamanhos que eu uso aqui. Como vocês estão observando, nós estamos com o direito do vestido voltado para nós, o direito do zíper voltado para nós. Nós vamos agora virar esse zíper sobre o lado de cá, vamos abrir esse zíper e eu sugiro, quem não tem prática, eu vou colocar um alfinete aqui para vocês verem. Alfinetamos a primeira marca do zíper na marca do decote, que é o centímetro de margem de costura. A marca da cintura, alfinetamos aqui na cintura. A minha sugestão é que quem não tem experiência faça o seguinte: ou você alinhava esse zíper aqui agora, ou você vai à máquina e costura aqui por essa pontinha. Eu vou fazer isso, que é para poder explicar melhor aqui.
Vejam o que eu fiz. Eu fiz uma costurinha no zíper rente à margem, alinhando este zíper à margem do centro das costas. Esta costurinha foi feita obedecendo as marcações que nós fizemos, e você vai fazer essa costura no zíper até cerca de 8 a 12 centímetros abaixo da cintura. Isso vai depender do tamanho do vestido. Este daqui está com 9 centímetros abaixo da cintura. Observação: essa costura não é obrigatória. Eu estou sugerindo que costurem ou alinhavem aqui dessa maneira para quem não tem muita experiência com costura e com zíper, e para quem tem receio, porque eu sei que muita gente tem até medo de colocar zíper, né? Se você fizer isso aqui, o zíper não vai sair do lugar na hora de você fazer a costura final, que é puxando o dente do zíper. Então, feita essa primeira costura, nós vamos fazer a mesma coisa do lado de lá. Como a gente faz isso? Você vai fechar o seu zíper. Qual é a posição do zíper final? É essa aqui, certo? Então, você fechou. Vamos alinhar da mesma maneira do lado de lá, virar o zíper e a palhinha, o vestidinho que já está costurado sobre o outro lado, fazer o alinhamento das nossas marcações e costurar agora aqui pela bordinha até chegar na marca que nós já temos aqui, no final do zíper. Sempre pela bordinha. Costuramos então o outro lado da mesma maneira. Aqui uma observação: eu tenho alguns hábitos de costura que não são muito tradicionais, mas que funcionam muito bem para mim. Nós fizemos a marcação, costuramos o primeiro lado. Para costurar o segundo lado, a única marcação que eu obedeço a priori é a marcação da cintura. Eu coloco o zíper na cintura, da cintura para cima eu costuro, e depois da cintura para baixo até o mesmo lugar onde foi costurado o zíper do lado de cá. Com isso, nós estamos com o nosso zíper já preso na roupa, sem possibilidade de ficar se movimentando na hora de fazer a costura final. E a costura final vai ser feita da seguinte maneira: você vai na máquina, vamos precisar abrir esse zíper. Eu vou tentar mostrar isso para vocês na máquina, mas se eu não conseguir, já fica mostrado aqui. Você vai abrir o zíper. Ele tem um jogo aqui que é pequeno, tá bom? Mas é importante para que ele fique o menos visível possível. Eu não gosto de usar o pé para zíper invisível, então eu uso o pé normal de zíper. Abrir, vou puxar o zíper aqui e costurar rente ao serrilhado do zíper, até onde nós fizemos a marquinha. E depois a mesma coisa, claro, do outro lado, sempre puxando com a mão para abrir aqui e costurar próximo ao serrilhado. Vamos ver se eu consigo mostrar isso na máquina. Vamos ver se eu consigo com esse outro tecido. Com o tecido original eu não consegui, eu filmei, mas a minha mão ficou na frente. Então, nós estamos aqui com a costura que nós já fizemos, certo? A primeira costurinha. Estamos com o pezinho de zíper comum, não é o pezinho de zíper invisível. Agora você vai puxar o zíper. O zíper invisível, ele tem um jogo aqui no zíper. Você abre ele e vai costurar aqui nessa aberturinha. Colocou a agulha, abaixamos o pezinho e vamos costurando, sempre puxando os dentes do zíper o mais perto possível que você conseguir. Você observa que o próprio pezinho da máquina já vai empurrando o zíper. Então, você dá uma puxadinha, costura. Outra puxadinha, costura.
puxa, costurou, puxa para fora os dentes do zíper e costura. Você vai fazer essa costura até na marca que nós deixamos no zíper que nós costuramos anteriormente. Aqui, por exemplo, está até aqui. Então você vai puxando e vem costurando até esse finalzinho. E ele vai ficar dessa maneira do lado direito. Nós vamos fazer a mesma coisa dos dois lados. Como nós já temos o zíper preso por uma costura anterior, vocês não vão ter dificuldade em fazer isso, porque o zíper não vai ficar se movimentando. Vocês vejam aqui, olha, ele está fechado, o outro lado vai fechar aqui e ele vai ficar invisível. Acho que eu consegui gravar dessa vez, né, gente? Vamos ver. Agora nós vamos colocar o forro e vamos começar colocando o forro das costas. Primeira coisa que nós vamos fazer, marcar 1 centímetro de margem de costura, dobrar esse 1 centímetro direito virado para o lado avesso. Do outro lado a mesma coisa, marcamos 1 centímetro e vamos dobrar. Nós estamos aqui com o lado direito do forro voltado para o direito do vestido. O zíper aberto, você abriu aqui o zíper. Nós vamos alinhar o forro aqui na lateral, alfinetamos e vamos alfinetar o ombro dessa maneira como nós fizemos dobradinho. O zíper abertinho, você vem com o forro até o zíper. Quando nós costuramos esse zíper, nós já costuramos a costura que une a pala com a saia voltada para a pala. Agora aqui nós vamos virar a costura do forro para dentro, na marca da cintura. E agora nós vamos colocar o forro na pala da seguinte maneira. Nós vamos costurar a cava até em cima, desta maneira como está, com o forro virado. Aqui é a mesma coisa, o forro viradinho, nós vamos costurando com o próprio tato. Você vai sentir aqui o final do zíper, você vem costurando até o final do zíper e desce, que você vai sentir também com a unha, com o dedo, dá para você sentir onde está o zíper, desce costurando esse forro até embaixo. Minha sugestão, use aqui também o pé de pregar zíper, tá bom? Porque assim você consegue manter a costura alinhada ao zíper. Nós faremos isso dos dois lados. Costuramos, tiramos todo o excesso de tecido, decote e cava. Na parte da frente agora, nós vamos alinhar o forro direito, voltado para o direito, alfinetar esse forro, fazer a mesma marcação que nós fizemos de 1 centímetro no ombro. Mas nós vamos apenas fazer a marcação, não vamos costurar como costuramos nesse. Agora você vai alinhar aqui o ombro, que já está costurado, você vai alinhar aqui no ombro da frente e marcar exatamente aonde foi feita a costura. Aqui, olha. De um lado e do outro. Alinha ali na costura de 1 centímetro que você fez e marca. Exatamente onde foi feita a costura da parte das costas, você marca a parte da frente. E nós vamos costurar agora desta maneira, a partir dessa linha de 1 centímetro. Decote e cavas, deixando solto esse centímetro que nós marcamos.
E nós estamos aqui com a parte da frente já passada, a parte das costas já passada, nosso zíper embutido. Deixamos a parte virada aqui do forro, como nós costuramos, e ficou a parte do tecido principal. Na parte da frente, nós deixamos solta a parte do forro. Você vai virar essa parte do forro para baixo, vai alinhar o tecido principal do forro com o tecido principal, o tecido principal das costas com o tecido principal da frente, alfinetamos, olha, está dessa maneira. E você vai costurar agora sem prender nem o forro da frente, nem o forro das costas. Faremos isso dos dois lados. Costurado. Estão soltas as duas partes do forro. Nós costuramos só o tecido principal. Agora você vai pegar a parte do forro, que é a parte da frente, que não foi dobrada, e inserir aqui dentro, onde o acabamento já está feito por causa da dobrinha que nós fizemos. Encaixou, você vai fazer esse acabamento à mão. Eu não posso mostrar isso para vocês porque eu não enxergo, né? Eu teria que aproximar muito, mas fazer um acabamentinho aqui à mão. Olha, esse daqui já está feito. Nem precisa ser com ponto invisível. Você faz o acabamentinho à mão e o nosso ombro está bem acabado do lado avesso, bem acabado do lado direito. E nós conseguimos colocar esse zíper sem ter um vestido inteiro para ficar movimentando. Este é um dos motivos pelos quais eu acho mais fácil fazer a colocação dessa maneira, mas tem outras maneiras. A maneira mais fácil realmente de você colocar zíper é com zíper destacável. E uma hora dessas eu mostro para vocês como é que a gente usa um zíper destacável, mesmo ele não sendo destacável. A gente destaca ele. Muito bom. Agora que nós já terminamos aqui a parte dos ombros, você vai fazer o restante como de habitual. Unimos as costuras das cavas e vamos costurar de cima a baixo. Costuradas as laterais, nós passaremos um overlock ou zigue-zague, forro e tecido principal. Vamos virar o forro. Aqui na parte das costas nós já costuramos dobradinho. Então nós vamos mantendo essa dobra, alinhavamos ao redor de toda a palhinha e depois fazemos um acabamento à mão ou podemos costurar a máquina bem rente à costura anterior. É o acabamento que a gente sempre faz, ao redor da pala toda. Então vamos ver. Ficamos com o zíper embutido na costura. Parte das costas o zíper invisível, bem colocadinho. Vamos fazer a barrinha aqui no vestido. O ideal é sempre medir na criança antes de fazer. E o nosso vestidinho estará pronto. Um modelo bem simples, bem clássico, bem rápido de fazer e que gasta pouco tecido. Só para vocês terem uma ideia, eu estou passando no molde a metragem separada de vestido, calcinha, etc. E com alguma folga. Mas para fazer o conjunto todo, casaquinho com forro, com a calcinha, chapéu e vestidinho, eu usei 1 metro de cada padrão. No molde estará um pouco mais porque eu separei as medidas. Bom, pronto o nosso vestidinho, vamos fazer então o chapéuzinho. Nós vamos começar então a última parte do nosso conjuntinho, o chapéuzinho. A tira que vai ser o babadinho, eu passei overlock e virei para fazer o acabamento. Se você não tiver overlock, vira e dá mais uma viradinha. Se você achar que vai ter dificuldade para fazer uma barrinha muito curta, você aumenta um pouquinho a tira. Então ela já está aqui prontinha para ser franzida.
coloquei a intertela em um dos lados da aba do chapéu. Coloquei neste tecido. Então está aqui intertelado os dois tecidos. Já estão prontos, cortados para serem costurados. A costura da aba será feita da seguinte maneira. Você vai alinhar uma com a outra e vai costurar a parte de fora dessa aba. Não vai costurar nem o centro, nem a parte de dentro, tá bom? Só a parte de fora. A margem de costura usada aqui é de 1 centímetro. Eu vou usar o pezinho da máquina na aba. Por que que eu estou avisando isso? Na copa do chapéu, a margem de costura é importantíssima. Quando a gente tem várias costuras numa peça só, a gente precisa tomar muito cuidado com a margem de costura, porque nessa peça, por exemplo, que nós temos 4 costuras, se você fizer a costura com 2 milímetros a menos, você vai aumentar esse molde em quase 1 centímetro. Se você fizer com 2 milímetros a mais, você vai diminuir o molde em quase 1 centímetro. Então, a gente toma cuidado. A margem de costura colocada aqui é de 1 centímetro. Então, eu sugiro que vocês usem o guia metálico ou façam um guia com papelão na máquina. Mesmo assim, a gente vai deixar a aba aberta porque nós vamos conferir antes de colocar. Porque, olha, gente, quase sempre dá diferença em chapéu, viu? Nós já fizemos vários aqui, quem fez já viu. A gente, na hora que vai colocar o chapéu na aba, se você sempre acaba tendo que dar uma ajeitadinha, porque ficou um pouco menor ou um pouco maior. Mas a costura, a margem de costura aqui está em 1 centímetro. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos costurar primeiro um lado, 2 juntas aqui, direito com direito, direito com direito. Este chapéu, ao contrário de outros que nós temos no canal, ele é feito em 4 partes. A maioria do que nós temos aqui, se não me engano, são 6 partes. Então, nós vamos costurar 2 partes, direito com direito. Depois de costurada, nós vamos pegar, virar uma costura para um lado, a outra para o outro, e costurar essas 2 partes juntas, de cima a baixo. Ela vai ficar dessa maneira, tá bom? Depois que nós costurarmos, então nós vamos refilar para tirar o excesso de costura daqui para cima. Não refile na parte de baixo, porque nós vamos talvez precisar fazer alguma alteração aqui. Como eu expliquei antes, quase sempre dá alguma diferença. E vamos conferir agora com a parte onde ela vai ser costurada. Nós costuramos aqui, como eu disse para vocês, costuramos só o lado de fora. E o meu sistema é o seguinte, eu faço um pique no centro, tanto da parte interna quanto da parte externa. Começo essa costura pelo centro, do centro para fora, do centro para fora. Vocês vão observar que aqui desse lado, por exemplo, deu certinho. Desse lado sobrou um pouquinho. Então, nós fazemos o conserto. A gente precisa entender o seguinte, isso é costura, tecido tem flexibilidade, tem maleabilidade, então essas coisas vão acontecer com qualquer pessoa. Quando acontece isso, não pense você, eu fiz errado, eu não sei costurar. Não, você não fez errado e você sabe costurar. Tecido é maleável, ele dá essas diferenças. Por isso que em coisas onde a costura tem que bater certinho, como é o caso do chapéu, a gente tem que conferir centímetro por centímetro praticamente. Como é uma costura que exige que os lados a serem costurados batam perfeitamente, o que que nós vamos fazer? Nós dobramos aqui no meio e vamos dobrar mais uma vez. O que nós temos que observar aqui é o seguinte. Aqui na aba nós vamos ter que usar uma margem de costura, certo? Então, a nossa copa do chapéu, ela tem que bater desta costura até o centro do chapéu. Eu estou dividindo no meio. Eu vou dividir novamente no meio usando a margem de costura aqui que eu marquei.
Então temos uma parte, a segunda parte aqui no meio, certo? Vamos aqui onde nós marcamos do outro lado também. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 partes. O que nós fizemos? Nós marcamos a margem de costura no centro e dividimos o chapéu igualmente nas 4 partes que nós temos aqui na copa. Nós precisaremos agora conferir se essas partes estão batendo com a do chapéu. Normalmente, como eu disse para vocês, não bate, porque costura é uma coisa que vocês sabem, o tecido tem maleabilidade. Então, olha, eu vou começar por aqui. Costura com a costura, tá? E venho sem puxar, tá bom, gente? Sem puxar esse tecido aqui, senão dá uma diferença enorme. Venho no primeiro ponto. Primeiro ponto é aqui a costura, olha. Ela não é lá onde tá. Ela tá uns milímetros a mais. Coloco um alfinete onde essa costura deveria ser, tá? Aqui. Então, a segunda costura é essa aqui. Eu venho até o segundo ponto. Faço a mesma coisa. Coloco um alfinetinho onde essa costura deveria ser. Costura do centro, vamos para a costurinha do outro lado. Tá batendo essa costura. Aqui, costura com a nossa marcação e vamos ver até onde ela chega. Aqui. Colocamos um alfinete onde a costura deveria ser. Então, nós vamos costurar fazendo a diminuição ou aumento aonde nós marcamos. E depois acertar o forro pela parte que nós já consertamos aqui. Uma vez que nós fizemos o acerto na copa, nós podemos agora pegar a aba do chapéu, virar para o lado direito e fechar. Você vai unir aqui as costuras, direito com direito, e costurar de um lado ao outro, usando a margem de costura que nós marcamos aqui para fazer o acerto na copa do chapéu. Nós fechamos a nossa aba, está aqui a costura, passamos uma costura assentando o lado de fora dessa aba. Aqui por dentro eu passei um zigue-zague segurando o forro no tecido principal. Agora nós precisamos costurar a aba no chapéu. Qual é a posição da aba no chapéu? Direito do chapéu, direito da aba. Então você vai virar o chapéu dessa maneira. Então nós temos aqui ainda direito da aba, direito do chapéu. Essa maneira que tem que ficar, certo? Direito com direito. Então você vai pegar aqui uma das costuras, alinhar com a costura aqui de trás, dessa maneira. Alinhou, alfinetou e você vai agora alfinetar esta aba ao redor de toda essa copa. Você vai alfinetando cuidadosamente. Como nós fizemos o acerto, provavelmente não dará diferença. Mas eu estou dizendo provavelmente porque pode dar ainda. Nós temos aqui tecidos, um tecido intertelado, o outro não é. Quando você vai cortar, às vezes você corta um pouco mais, um pouco menos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque esse tipo de diferença acontece com profissional ou não. Só que o profissional raramente vem no YouTube dizer para você o que acontece. Ele conserta antes de filmar e pronto. Eu quero que vocês saibam que pode dar diferença e vocês vão consertar. Não vai dar diferença porque vocês não souberam costurar, ou porque vocês não têm prática, ou porque vocês não têm dom. Ela dá diferença porque em costura, devido a molde, a maneira de cortar tecido, pode realmente dar diferença. Então não se preocupem com isso. Ficou um pouquinho menor, você abre um pouquinho a costura. Ficou um pouquinho maior, você fecha um pouquinho a costura. Não tem problema.
Então nós vamos agora alfinetar esta parte toda ao redor e costurar ela toda. Antes de costurar, eu vim mostrar para vocês a quantidade de alfinetes. Você põe uma quantidade enorme de alfinetes, porque a aba abre e o chapéu não. Então você precisa colocar bastante alfinete para na hora de costurar ficar mais simples. Pode até alinhavar antes se você achar que vai ter dificuldade. Neste meu caso aqui não deu diferença, mas eu aviso, poderia ter dado, tá bom? Se der diferença, você acerta nas costuras. Está aqui. Costuramos, eu já tirei o excesso de tecido aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu não desmanchei ainda porque eu quero que vocês vejam. Vejam aqui, olha. Tá vendo? Deu uma preguinha. Isso também é normal acontecer, viu, gente? Porque os tecidos são diferentes. Como eu disse, um abre e o outro não abre. Você vai desmanchar esse trechinho e refazer. Eu vou fazer isso antes de colocarmos o forro. Então, ele está aqui dessa maneira, pelo lado direito. E nós vamos agora, então, colocar o forro. E se vocês acharam que a parte chata já tinha acabado, não tinha. A parte chata vai começar agora. Animadora eu, né? O que nós temos que fazer aqui para colocar o forro? O forro teria que ficar do lado direito também, certo? Então, seria essa posição. Nós vamos ter que enfiar esse chapéu todo dentro do forro. Por isso que eu digo que é chato. Tá aqui o lado direito. Nós vamos pegar o nosso chapéu, colocar ele aqui dentro. Vamos alinhar só aqui na parte de trás novamente, como nós fizemos na parte do direito. Olha, tá aqui a costura de trás que eu já marquei. Nossa, não tô nem enxergando a costura. Você vai alinhar e vai agora costurar aqui, olha, vocês alinhavem isso, viu? Porque ele é bem chatinho de fazer. Você vai alinhavar, né, deixando tudo direitinho, e quando você chegar entre um gomo e outro, ou seja, entre a costura, uma costura do gomo e a outra, tipo 5 ou 6 centímetros aqui, você deixa aberto. Zigue-zague, desculpa, retrocesso de um lado, retrocesso do outro, você vai costurar ao redor, deixando esse trechinho aberto. Antes você vai verificar para ver se não tem esses defeitinhos que eu mostrei para vocês. Desmanchar, refazer e depois colocar o forrinho. Está aqui costurado. Agora vejam vocês o seguinte. Eu tirei o excesso do tecido aqui já, mas aonde nós deixamos a abertura, eu deixei com tecido maior. E aqui é importante esclarecer o seguinte. No molde, vocês vão encontrar a anotação de 1 centímetro de margem de costura nas laterais aqui dos gomos e 1,5 na parte de baixo. Este 1,5 vai ser dividido da seguinte forma: a hora que você costurar o direito no direito, você vai usar 1 centímetro de margem de costura. Costurou o direito da copa do chapéuzinho, você costurou o direito da copa. Na aba do chapéu, você vai usar 1 centímetro. Refilar, deixar meio centímetro, colocar o forro e usar mais 1 centímetro. Então, você terá usado 1,5 centímetros aqui de margem de costura. Na nossa aberturinha aqui, nós vamos puxar o chapéu. É quase sempre mais fácil você empurrar do que você puxar, viu, gente? Eu descobri isso depois de anos de costura. Está aqui o nosso chapéuzinho do lado direito todo amassadinho. Então, nele o que nós temos que fazer é fechar essa costurinha, que pode ser feita à mão ou à máquina, passar o chapéuzinho e fazer a tirinha de enfeite aqui ao redor. O babadinho que tem aqui
é a tira que eu já mostrei para vocês como é que nós vamos fazer. Então você vai passar agora os fios de franzir, 2 bem juntos, aqui no centro dessa tira, e vai franzir até que ela atinja a circunferência aqui do chapéuzinho. Depois vai fechar, fazer o acabamento bem bonitinho e costurar a mão ela ao redor do chapéu. O chapéu, eu imagino que vocês vendo assim, parece que ele está pequeno. Ele não está, viu, gente? Essa circunferência dele aqui tem 53 centímetros. Esse é o tamanho maiorzinho do chapéu, é o G. Ela tem 53 centímetros. Uma criança de 3 anos tem 51 centímetros de circunferência na cabecinha. Então vocês podem ver que o chapéu está no tamanho ideal. Ele não está grande, não está pequeno. Vou então fazer o babadinho para a gente ver. E pronto, tá aqui o nosso chapéuzinho bonitinho, prontinho. O babadinho, evidentemente, é opcional. Você pode não colocar ou colocar lacinho. Enfim, é um enfeitinho a mais apenas. Bom, com isso nós terminamos então a última peça do nosso conjuntinho. Temos aqui o chapéuzinho, o nosso vestidinho, a calcinha, que como eu disse para vocês, vai ter vídeo aqui embaixo mostrando a maneira de fazer. Tanto de fazer a calcinha quanto de colocar o elástico. E o casaquinho. O casaquinho também tem vídeo mostrando. A minha intenção não foi fazer ele dupla face, mas ele pode ser dupla face porque o forro está sempre muito bem colocado. Então ele está aqui, olha, todo bem acabadinho, sem costura nenhuma aparente. É um casaquinho que não é um casaquinho de inverno. Se for sair à noite com a criança, tiver um ventinho mais frio, usa o casaquinho. Ele é todo de tricoline, é uma coisa mais para outono do que para inverno. Chapéuzinho, casaquinho, calcinha e vestido. Está pronto o nosso conjunto deste vídeo. Agradeço a todos o apoio e até o nosso próximo vídeo.